Por que eu resolvi vir aqui bater um papo com vocês hoje? Porque assim, já tem eu acho que quase 2 anos que eu compartilho aqui em relação à minha alimentação, dieta, meu peso. Eu falei sobre o balão gástrico e já tem acho que mais ou menos esses 2 anos aí que eu falo bastante disso por aqui. E eu recebo muita gente que interage comigo, que passa pelo mesmo, que se identifica comigo, que também faz dieta furada, que cai, que volta, que chuta o balde, busca o balde, aquela história, né? E tem também outras pessoas que sempre tá aqui, que fala que se preocupa com a forma que eu me alimento quando eu estou fazendo dieta, que acha que eu como pouco, que questiona sobre o jejum intermitente, questiona sobre tudo, né? Fala, não é melhor tal coisa. E eu consigo, gente, de verdade entender quem são as pessoas que estão realmente preocupadas comigo e quem são aquelas pessoas chatas que só quer deixar opinião e o que ela... Então hoje eu quero justamente comentar algumas coisas com essas pessoas, né? Para que essas pessoas que estão aqui, que gostam de mim, que se preocupam comigo e que estão sempre aqui interagindo comigo, entendam um pouquinho, né? Do porquê eu escolhi fazer jejum, porquê que eu escolho tal coisas e também o porquê de eu estar expondo aqui, muitas das vezes dando errado, e mesmo assim eu continuo mostrando aqui, tá? Então é para essas pessoas que eu quero conversar hoje. Então, assim, gente, eu tenho problema com alimentação e com o meu corpo desde a minha infância. Desde que, claro que quando eu era muito pequena eu não consigo lembrar de nada, assim, não consigo. Eu consigo lembrar mais ou menos dos meus 10 a 14 anos, que é a fase, já algumas fases da escola, e que eu lembro que eu sempre fui uma pessoa muito fechada, muito tímida. Eu sempre tive vergonha das pessoas, de conversar com as pessoas. Fase, eu não consigo lembrar de muitas coisas, mas eu lembro que eu ia pra educação física da escola e eu lembro que eu já não me sentia bem com determinada roupa. Eu acho que eu nem tinha consciência de que eu estava gorda, não era isso. Mas já tinha ali algo que me incomodava. E aí depois eu entrei numa outra fase da minha vida, que eu acho que foi em torno dos meus 14 anos até, sei lá, os meus 22 anos. Foi uma fase bem grande aí, em que eu vivi uma obsessão pela magreza, entendeu? Eu não me sentia bem de forma alguma, eu me olhava no espelho, eu me enxergava imensa. De verdade, eu me achava gorda e, gente, eu sempre fui muito magra, muito. Quem me conhece sabe, nessa época, que eu era super magra, eu tinha um corpo lindo, mas de verdade, eu nunca consegui enxergar esse corpo, né? Eu sempre reclamava, eu sempre chorava, né, por conta de que eu me torturava, porque eu me enxergava imensa. Eu colocava as roupas, eu olhava no espelho e falava, gente, eu tô enorme, enorme, eu me enxergava gigante. E aí as pessoas ao meu redor ouviam isso e falavam, gente, essa menina tá louca, ela quer chamar atenção, ela quer receber elogios, é frescura. Só que, de verdade, gente, foi uma época que eu sofri tanto. E foi aí que eu comecei a me entupir de remédio para emagrecer. Eu fiquei obsessiva mesmo pela magreza. Eu lembro que eu deitava na cama todos os dias, eu ficava passando a mão assim, ó, pra ver se eu sentia meus ossos aqui da cintura. E aí, quando eu não sentia ele saltando pra fora, já me dava desespero. E nessa época eu pesava em torno, sei lá, de 48, 49 quilos. Eu sei que era menos de 50, porque foi um dia que eu cheguei na balança. Eu trabalhava numa clínica de estética. Eu comecei a trabalhar nessa clínica aos 14 anos. Eu acho que muita gente já comentou isso comigo. Será que não foi a clínica que te deixou assim? Eu acho que não, porque antes de eu entrar na clínica, eu lembro que eu já tinha alguns problemas relacionados com a minha imagem. E eu acredito que quando eu entrei na clínica, tudo isso se intensificou, né? Porque lá eu via mulheres lindas, magras e lá desesperada na cama, querendo emagrecer e buscando o corpo perfeito. Então eu acredito que eu já tinha esse problema, trabalhei 4 anos nesse lugar que deve ter intensificado. Não sei se é isso, eu tô supondo também. E aí eu lembro que lá tinha balança na clínica. E aí eu lembro o dia que eu me pesei e eu tava pesando 50 quilos. Gente, eu fiquei chocada porque eu tinha chegado na casa dos 50. E aí foi, tipo, remédio pra emagrecer, sibutramina e foi, ó, uma loucura. Só que assim, por um outro lado, eu sempre comi muito, em grande quantidade. Isso que eu acho que é uma coisa assim, é uma cultura da minha família, sabe? A minha família sempre foi uma família de que todo mundo come muito.
A minha avó, até hoje, gente, se eu for na casa da minha avó, eu tô terminando de comer, ela tá jogando comida no prato, come mais, come mais, come mais, come mais. Pra ela, a gente nunca se alimenta bem. Então, sempre, a minha família, sempre que se ajuntou, era sempre muita comida. Na casa da minha mãe, quando eu morava com a minha mãe, qualquer hora do dia que você chegasse lá, ia ter baldes de comida, panela de comida, e a gente comia muito, e muito refrigerante, fritura. Sempre foi totalmente errada a nossa alimentação em geral da família, né? E nessa época que eu trabalhava na clínica, por mais que eu sofria com o meu corpo, por mais que eu tava nessa fase aí, obcecada por ser super magra, eu comia horrores, entendeu? Eu lembro que eu acordava tipo 6 horas da manhã, chegava lá na clínica, antes da clínica abrir, eu parava. Aí quando dava 8, 9 horas, a gente juntava pra ir no mercado pra fazer o café da manhã lá, aí comia pão, queijo, presunto, mais refrigerante. Aí a hora do almoço, minha mãe arrumava umas marmitas desse tamanho e não satisfeita, tipo, ela socava a comida assim, ó, pra caber um monte de comida e eu comia tudo. Aí depois à tarde sempre tinha lanche, pastel e sei lá, comia pão de novo e tome lanche, lanche, lanche. E aí à noite eu chegava em casa, comia alguma coisa, ia pra escola. Meu lanche da escola sempre foi 2 croissants, um chocolate e uma Coca-Cola. Chegava em casa 11 horas da noite, comia uma pratada de comida. Fora tudo isso, tipo, na minha bolsa sempre tinha chocolate, sempre tinha refrigerante. No meu armário lá do meu serviço era entupido de doce, de bala. Quando eu tava no ônibus, passavam vendendo chocolate, eu comprava. Gente, eu comia 24 horas por dia. Por mais que eu comia muito, eu tinha esse desespero de ser super magra e sofria, gente, eu sofria, porque eu realmente me achava imensa. Eu lembro como se fosse hoje, um dia que eu fui pra praia, toda de preto, escondida debaixo de um short com uma blusa, porque eu estava me sentindo horrível. Então, assim, se eu quisesse mesmo, se fosse frescura, se fosse, pra receber elogio, eu teria colocado uma roupa linda, maravilhosa e, tô gorda e vamos me elogiar. Mas não, todo esse sofrimento que era super real, apesar das pessoas não acreditarem, era super real, eu me prejudicou muito, porque eu me tornei uma pessoa super insegura, eu não conseguia conversar direito com as pessoas. Nessa fase aí, eu estava na fase das paqueras, dos namoradinhos, e aí eu não conseguia nem me envolver com as pessoas. Eu tava conversando com alguém, a pessoa tava falando comigo, eu tava, meu Deus, ele deve estar me achando enorme, meu Deus, que vergonha do meu corpo. Aos 18 anos, depois, 18 não, acho que eu já tinha uns 19 para 20. Eu fui fazer faculdade, né? Tinha terminado o ensino médio, fui fazer faculdade. Gente, eu tranquei a faculdade. Eu fiz um semestre, tranquei, porque eu não conseguia me relacionar com as pessoas, eu era muito tímida, eu não conseguia falar de tanta vergonha que eu tinha. Eu ficava com vergonha das roupas que eu teria que usar pra ir pra faculdade. E aí, tranquei. Aí depois eu tentei de novo fazer outro curso com outra turma, porque eu não tinha cara pra voltar com a turma. E tranquei de novo, porque não deu certo. Pra vocês terem ideia, tinha dia que eu chegava atrasada na aula, eu não queria entrar na sala, porque já tava todo mundo sentado. E aí eu ia ter que entrar, ia todo mundo me olhar. E gente, olha o nível que eu cheguei. E aí eu tranquei de novo, eu não consegui estudar. E aí, gente, foi indo assim, ó, uma bola de neve, uma coisa foi puxando a outra. Depois eu comecei a namorar com o Rodrigo e era a mesma coisa, só que o Rodrigo sempre foi uma pessoa muito amiga, sempre esteve do meu lado, sempre me ajudou nessa parte e por isso que deu certo. E aí no ano que eu casei foi o ano que eu comecei a engordar. Aí com 22 anos eu casei, já tinha engordado quase 10 quilos no dia do meu casamento. Mas mesmo assim, minha alimentação ainda era horrível. E aí eu só fui engordando, fui engordando, fui engordando. Então agora vocês imaginam, né? A cabeça daquela menina que era neurótica pela magreza, do nada estava realmente engordando real, né? Porque era tudo ilusão da minha cabeça que eu era gorda. E depois se tornou realidade. Então, se eu já sofria magra, imagina quando realmente eu comecei a engordar. Aí eu digo que eu entrei numa outra fase da minha vida, que foi uma fase super depressiva, onde eu desenvolvi tipo ansiedade, onde eu tive vários episódios de bulimia e que eu sentia culpa por tudo que eu comia e mesmo assim eu continuava comendo. E aí foi quando eu comecei a fazer tudo quanto é tipo de dieta. Todas as dietas que eu fazia eu tentava associar com remédio, porque eu achava todos os tipos de dieta que vocês imaginarem eu tentei fazer, todas. E aí não dava certo. Aí eu
fazia tudo errado também, do tipo, eu achava que só comendo salada e tomate e água eu iria emagrecer, então eu tentava fazer isso. Então toda hora que me dava fome eu comia salada ou tomate. É óbvio que eu não conseguia levar adiante isso, só aí o que eu tentava se tornava uma frustração, porque eu não conseguia. Aí o que eu fazia? Me entupia de comida, me sentia culpada, me sentia horrível. E, gente, eu me maltratava tanto, tanto, tanto. Comecei a desenvolver crise de bulimia. Então a culpa era tão grande que eu, me dava desespero depois que eu comia. Eu queria pôr pra fora, eu me maltratava, tinha dia que eu me machucava de tanta raiva que eu sentia de mim. E me xingava. Gente, foi uma fase assim horrível que foi indo, foi virando uma bola de neve. Eu comecei a ficar super. E essa fase, gente, foi até os meus 30 anos. Foi recentemente. Eu tenho 32 anos, né? Eu vou fazer 33 esse ano. E até os meus 30 anos foi. Eu tive que chegar assim no fundo do poço. Eu cheguei no fundo do poço. Eu cheguei num nível de depressão assim que eu não conseguia sair da cama, que eu não tinha mais vontade de nada. E foi horrível mesmo. E aí foi quando eu digo que eu entrei na minha outra fase da vida, que foi o pós 30 anos. Eu tive que procurar ajuda médica, tive que procurar auxílio. Eu fui praticamente arrastada, mas eu fui, né? Eu agradeço muito meu marido que foi firme ali para me levar no médico e que tava numa situação assim que foi terrível, gente. Só quem passa, só quem já chegou nesse nível. Eu dei início do tratamento com medicação e então por isso não tenho preconceito com medicação, porque muitas das vezes ela te coloca no lugar, né, onde ela faz o tipo e o TEC voltar a funcionar, que foi o que aconteceu comigo. Foi me tratando, fazendo acompanhamento médico, eu fui diagnosticada com depressão, bulimia, compulsão alimentar e transtorno de imagem. Então eu recebi esse 4 diagnóstico e comecei a tratar com medicação em cima de tudo isso. E foi transformador. Eu tomei medicação por 1 ano, mais ou menos. E assim, gente, hoje eu tô aqui, eu mostro a minha rotina nos stories, eu mostro a minha alimentação, eu falo sobre o meu peso, eu falei sobre o balão e eu falei a real pra vocês. Por quê? Porque hoje eu não sou mais aquela pessoa doente, entendeu? Eu não sou mais. Hoje, se eu tô aqui, converso com vocês e falo quando eu furo, quando eu volto, é porque pra mim é muito de boa falar sobre isso hoje. Então, assim, se ainda existisse em mim um sentimento de culpa de quando eu furasse a dieta, de quando eu caio e recomeçar, quantas vezes eu tô recomeçando, se isso ainda me fizesse mal, se isso ainda me fizesse, me causasse sofrimento, vocês podem ter certeza que eu não estaria aqui, gente. Só quem passa por essas crises sabe como são. Você não tem nem condições de vir aqui falar do assunto da forma que eu tô falando, entendeu? Hoje eu não deixo de fazer nada porque eu tô acima do peso, entendeu? Eu não deixo de sair, eu não deixo de comprar roupa, eu não deixo de me arrumar, eu não deixo de ir à praia, de fazer uma viagem, coisas que eu sempre deixei, né? Eu sempre associei a minha felicidade, as minhas conquistas, para quando eu estivesse magra, né? Então eu voltei a fazer faculdade e eu não tenho mais esse problema que eu tinha na faculdade. Hoje eu ponho a roupa que eu pôr, eu chego na faculdade atrasada, eu sempre chego atrasada e não tenho mais, tipo, eu nem penso, nem passo mais essas coisas na minha cabeça. Então, da mesma forma de eu estar aqui falando com vocês, não tá passando esse sentimento, essas coisas. Eu quero emagrecer, gente, eu quero emagrecer.